Bom, todo mundo tranquilo? Bora começar? Bom, seja bem-vindo, pessoal. Muito obrigado aí por estar comparecendo, prestigiando esse evento. Valeu demais a presença de todos vocês. Eu espero que estejam gostando das apresentações. Hoje a gente vai ver uma coisa um pouquinho diferente, que é sobre o funcionamento do Pinot ali, né? A gente vai entender como que ele funciona, quais são as vantagens da gente trabalhar com essa tecnologia, o que a gente pode mexer com a parte de tempo real. Não só as vantagens, mas vamos ver também um pouquinho as desvantagens, né? A gente tem que entender o que é bom, o que não é, quando que a gente usa, não usa, e assim por diante. Bom, dando uma recapitulada, né? A gente acabou de ver ali, só para manter fresquinho na cabeça, a questão de data mesh, os dados como um produto, você tem que pegar e modelar ele, você tem que entregar pronto, vem de um domínio para um outro domínio que vai consumir aqueles dados como um produto pronto, então tem uma série de transformações, características, compliance que aplica em cima daqueles dados e torna ele um produto pronto para consumo, né? A gente tem a questão dos domínios, a federação, governança, e ter também uma equipe ali que vai dar suporte numa plataforma que qualquer um vai poder ter um domínio, né? Então, a gente tira um pouco a questão do engenheiro de dados, é o cara que faz tudo na parte de dados, cria os pipelines e está perto de todo mundo ali, mas acaba que perde um pouco do domínio do que é o dado, o que pode ser gerado, os valores. Então, o Data Mesh veio justamente para pega o engenheiro, e pega os especialistas daquele domínio, separa e o engenheiro dá suporte para aquele domínio ali, né? Ter os especialistas e falar, isso aqui tem valor, isso aqui não tem valor, isso aqui tem valor, isso aqui gera um produto e pá, deixa aquele produto ali pronto para ser consumido. Entretanto, né, a gente sabe que nem tudo na vida são flores, então a gente acaba tendo uma coisa meio monstruosa, assim, a gente tem vários domínios, eles estão conectados entre si, então a gente pode ver aqui também que a gente tem as mesmas aplicações do Data Mesh ali, e isso vai para cada domínio, e está todo mundo ligado, porque você pode ter alguém que produz, alguém que consome de outro que produziu alguma coisa, e entra a questão também, a gente não tem que estar preso à tecnologia, a gente pode ter todo o Data Mesh ali com Kafka, Redpanda, Pulsar, né? Então, a gente vai só agregando mais complexidade ali, e por mais que isso vai trazer a vantagem de que você tem os domínios, você tem os dados como produto e você consegue extrair valor com mais exatidão em cima daquilo, a gente tem a desvantagem de que isso não é fácil, as tecnologias estão todas aí, entretanto, a gente cai num conceito que é mais a cultura ali da empresa, dos setores, né, do que só a tecnologia em si, né? Tecnologia, propriamente dito, você tem ali uma documentação. Você vai ler, funciona desse jeito. Pá, implementa. Agora, quando você vai convencer o cara, pô, faz desse jeito aqui. Não sei. Né? É um pouco complicado. Bom, relembrando o que a gente acabou de ver ali, para deixar todo mundo no mesmo patamar, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Apache Pinot. Bom, o Apache Pinot, ele é uma tecnologia desenvolvida para trabalhar especificamente com tempo real, então a gente pode considerar ele como um RTOLAP, né, um OLAP de tempo real. Então, a gente consegue fazer a ingestão de diversas fontes de dados diferentes para dentro do Apache Pinot, né, onde ele tem vários tipos de índices, você consegue fazer agregação, ele trabalha com segmentos, você consegue fazer o consumo de fontes como o Kafka, você pode pegar dados do Spark, e, se eu não me engano, na versão mais nova agora você consegue ler do Pinot via Spark, mas isso tem que dar uma conferidinha. E depois disso você vai pegar, extrair os dados do Pinot e fazer os seus dashboards, os efeitos analytics. Então, a ideia é que você tem uma tecnologia onde ela vai estar acoplado, vamos pegar o Kafka, por exemplo, né? O Kafka ali, e ele vai consumir do Kafka. Você vai pegar um tópico ali e joga para dentro dele, e você tem a capacidade de pegar e fazer consultas nos dados que estariam dentro daquele tópico. Só que numa velocidade muito, muito alta e com uma latência muito, muito baixa. Além do fato de você conseguir fazer
milhares de carries por segundo, tudo diferente, ou seja, é uma tecnologia que foi preparada para trabalhar com tempo real. Então, ele tem uma série de características que permite fazer esse tipo de coisa. E vamos considerar o seguinte, tempo real não é um conceito fácil, streaming não é um conceito fácil, né? Então a gente tem a questão do tempo propriamente dito, né? Você tem que ter uma latência muito baixa, você tem que ver também se a sua fonte de dados ela vai produzir, né, aquilo ali em tempo real, senão fica aqueles tempos reais de 5 minutos, né? Que não é tão real assim, mas existe muito. Vamos considerar também a questão, tipo, o tempo ali, de tanto em tanto tempo, você pode ter um microbatch ali, muita gente considera isso como um tempo real também, mas aquilo ali não vai ser tempo real. Vamos pegar, por exemplo, se não me engano, acho que é o Spark Stream, onde você tem vários microbatches ali, né? Então, dá essa sensação de tempo real e tudo mais. Funciona, né? Depende do caso de uso, a gente tem que entender o seguinte. Eu quero tempo real. Sua fonte produz em tempo real? Não. Você vai consumir em tempo real? Não. Sua equipe está preparada com tecnologia para produzir alguma coisa que vai ter valor naquilo ali? Talvez, vamos tentar. Então, você tem que ali pesar se você também tem a equipe madura o suficiente para lidar com esse tipo de coisa, certo? Bom, vamos entrar um pouquinho nas características do Apache Pinot. Essa é a característica, tipo, os componentes básicos do Apache Pinot, onde a gente tem um cara chamado broker, onde ele vai ser o responsável de receber as requisições e ele vai distribuir ou para o offline server ou para o real-time server, certo? Qual que é a diferença de um e de outro? O real-time server ele foi construído para lidar com as entradas de dados direto do Kafka. Ou seja, as mensagens vão entrando dentro dele, ele vai pegando e montando em memória a tabela ali até um certo limite. Depois que ele passa esse limite, ele joga isso para o segmento store, enquanto não está nesse limite, está em memória e você consegue consumir. Aí entra a questão de você ter equipe preparada para lidar com esse tipo de coisa. Por quê? Às vezes você só precisa de uma faixa de alguns minutos para fazer a sua análise e entregar valor. 1 hora, né? Então, tipo, você tem que ver o caminho do carrinho no mapa ali dentro de 15 minutos. Isso aqui é muito interessante, porque você já modela lá a sua tabela, a gente vai entrar nessa questão também, para que ela possa suportar essa faixa de tempo ali em cima dos dados. Que vamos supor, você está com os dados ainda em memória. Imagina que você tem 1 hora ali, né? E você consome 15 minutos daquilo. Vai ser absurdamente mais rápido. Entende? Então, tipo assim, os caras foram muito inteligentes ao pensar esse tipo de coisa. Mas, vamos pensar o seguinte, já passou o meu requisito de ter aquele negócio dentro dessa faixa muito curta de tempo ali. Então, a gente tem offline server. Ou a gente faz a ingestão dentro do offline server de uma fonte do tipo batch ali, né? Não preciso de tempo real, mas eu quero consumir os dados num volume absurdo e num tempo muito, muito baixo. Né? Então, você consegue pegar os dados de uma fonte qualquer, você prepara jobs, e esses jobs vão fazer inserção nos dados já no formato para dentro do segmento store, e quando você vai consumir, vai vir pelo offline server, certo? Bom, além disso, a gente tem o controller, que ele é composto pelo Zookeeper e o Helix. Né? O Zookeeper, como toda boa aplicação distribuída, né, então a gente tem alguém que vai coordenar, salvar metadados e assim por diante. Ele trabalha nesse sentido, vai guardar todos os metadados do estado atual da aplicação, o que está acontecendo e assim por diante. O Helix, vamos pensar como uma espécie de framework do tipo de grafo ali, onde os componentes do Zookeeper são baseados em cima do funcionamento do Helix. Então, você tem um grafo ali, né, e eles comunicam entre si como se fosse uma máquina de estado. Você fala assim, esse componente está on, beleza, não está on, volta para outro estado, e assim por diante. E os componentes do Zookeeper são construídos para funcionar em cima do Helix ali. Bom, a gente tem o Minion. Pensa o seguinte, eu quero, né, ficar fazendo a ingestão de dados ali, eu quero monitorar alguma coisa dentro da minha tabela, então o Minion vai ser vamos supor, um cara que vai ficar ali executando tarefas
nativamente ali dentro do Pinot, né, de tempo em tempo, dar uma limpeza, remover algumas coisas, ver se está tudo ok, né? Então você consegue configurar ele para fazer esse tipo de tarefa. Então, é interessante o seguinte, eu recebo uma requisição ali, ela passa no broker, o broker pega, monta a query para a gente, e depois ele pega e distribui isso ou para o real-time ou para o offline. E a gente pode ter vários servers ali, onde a requisição, tipo, a query ali, ela é distribuída entre eles. Isso é muito interessante porque você consegue ter um melhor desempenho, porque seu dado pode estar um pedacinho aqui, 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 ele vai, processa, retorna o resultado e te manda o que aconteceu ali, certo? Isso funciona tanto para offline quanto para o real time. Bom, beleza. E o que ele consome ali? Tipo assim, o que é o dado ali? Qual que é o formato dele ali? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui meu cluster de Pinot, certo? Esse daqui é o nosso segmento e aqui são os dados entrando para dentro do Kafka ali. Beleza, está configurado, minha tabela pega, puxa direto do Kafka, beleza. Agora chega no segmento. Isso é um ponto muito importante a gente entender. Por quê? O desempenho. O melhor desempenho a gente vai obter se a gente tem o domínio, né, do problema que a gente tem, os dados que a gente quer pesquisar, faixa de tempo, assim por diante. Vamos pensar o seguinte, nossa equipe ali, madura o suficiente, já passou por essa parte, todo mundo entende, beleza. Agora a gente tem um segmento. O segmento é a unidade ali, vamos pensar assim, que tem os dados ali dentro e quando você faz a consulta, você consulta os dados que estão dentro do segmento. E esse segmento está distribuído entre os servers ali, seja ele offline ou online. E a gente tem a capacidade, para dentro do Pinot, a gente adicionar índices, né? Então, existem vários tipos de índices que a gente consegue adicionar ali para cada campo. Imagina o seguinte, aí eu estou trabalhando com dados geográficos. Então, quero fazer uma pesquisa, ver o nosso carrinho andando ali. Beleza, a gente consegue colocar os índices ali, onde ele vai melhorar a capacidade dele fazer o endereçamento dos pontos que estão salvos dentro do segmento, né? Então, a gente pode ter uma única tabela com vários segmentos, seja ele delimitado pelo número de linhas dentro daquele segmento ou o tamanho em mega, gigabyte ali dentro daquele segmento. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, nem tudo são flores e às vezes pensa, pô, põe mais um nó aí, vai melhorar e pronto, acabou. Não, né? A gente tem ali a comunicação entre os nós para ver se está tudo certinho, metadados, se está ok. Então, isso vale também para a questão dos dados que a gente vai consultar. A gente pode pegar ali um segmento maior, né? Quero de 1 gigabyte. Beleza, dependendo do seu tipo de problema, você vai conseguir consumir, né, daquele segmento ali, ou de vários segmentos. Entretanto, às vezes, segmentos menores ali, talvez você consiga um melhor desempenho, né, na hora de você fazer a sua consulta. Então, assim, depende muito do tipo de problema que a gente quer resolver, o tipo de análise que a gente quer fazer. Por quê? Nesse ponto, o Pinot ele é muito flexível. Então, você consegue configurar só alguns pontos, né? Mas o segmento ali, isso aqui é maior, menor, se ele vai vir da tabela do server real-time, offline, né? A gente tem a questão dos índices propriamente dito, né? Então a gente tem que saber quais campos a gente aplica, quais índices ou não, né? Então a gente pode obter melhor ou um pior desempenho, dependendo do tipo de índice, o tipo de dado que a gente está salvando ali. Então assim, a gente tem que tentar chegar numa conta. Não existe uma fórmula mágica, fala, sempre isso e pronto, acabou. Não. Às vezes o seu caso de uso ali não demanda aquele índice ou tamanho de segmentos. Isso é só um exemplo do tipo de coisa que a gente tem que pensar na hora que a gente está trabalhando com a ferramenta do tipo do Pinot, certo? Beleza. E agora a gente entra aqui nos produtos de dados com a parte Pinot. Bom, a gente sabe ali, né? Já entende a questão de domínio, todo mundo já vê a questão da federação, segurança, os dados ali, você tem que gerar um produto e assim por diante, né? Então, a gente pode ter os domínios ali onde eles vão pegar e extrair de alguma fonte, te entregar isso dentro do Kafka, seja eles
enriquecidos ou não, né? Isso é muito importante, a gente tem que prestar atenção nisso. Depois retorna aqui e alguém vai pegar os dados desse domínio ali. Você produziu tal coisa, é o que eu te pedi, eu quero consumir esse negócio. Beleza, você vai lá, conecta, pega ali e usa do jeito que você precisa. Bom, você pode fazer também, pensar a mesma coisa do Pinot tá ali. Vamos supor, eu tenho esse cara aqui, eu vou estar produzindo via stream, né, de tempo em tempo, ou mensagem a mensagem. Eu posso também ter, não necessariamente, né, mas eu posso ter esse cara aqui, onde eu vou conseguir consumir os dados como se estivesse, que estão ali dentro do Kafka, porém eu vou poder trabalhar neles como se fosse uma tabela normal, com uma latência muito baixa. Então a gente pode pensar nesse seguinte caso ali, né, onde a gente vai pegar e conectar ali no broker dele, que é uma API normal, né, do tipo REST, pega os dados, faz a consulta e pega o resultado. Esse é um dos casos que a gente pode pensar aqui. A gente pode também, é muito comum a gente ter ele para consumir ali os dados, né? Imagina que você está recebendo, você tem um tópico ali, você vai pegar, fazer um enriquecimento dele, um processamento dele, joga para dentro do Pinot, e do Pinot alguém vai, consome aquilo ali, joga num dashboard, faz um User Face Analytics. É interessante também que tem o Trino ali conectado no Pinot, por quê? Bom, o Pinot ele foi pensado para ser rápido. Ele tem uma interface de SQL, mas ele foi pensado para ser rápido. Então, algumas operações ali a gente não consegue fazer por causa da natureza ali, da decisão do pessoal. Tipo, quer trabalhar com stream, quer consultar e tudo mais, eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Tipo, ter ali 2 strings diferentes, depois pegar, fazer join, depois pegar o resultado de um, filtrar, tipo assim, fazer uma operação mais complexa com o stream de dados ali. E o Pinot, por exemplo, você não consegue fazer joins ali, né? Tipo, tem um tópico ali, gerou uma tabela, tem outra tabela, você pegar e fazer um join ali, puxar e tudo mais. Então, assim, e os próprios desenvolvedores falam, tem um Trino aqui e a gente não precisa se preocupar em desenvolver operações complexas ali. Por quê? Isso vai acarretar um peso em cima do pessoal ali, do desenvolvimento, porque é muito complexo você pegar e construir uma query ali, ou programar um sistema de execução de dados ali. Você tem que pensar que você tem que pegar, interpretar ali o comando, você tem que ter o select, você tem que ter o where, aquilo ali gera uma árvore de análise sintática ali, onde aquilo ali vai pegar, executar, retornar tudo para cima de novo e te dar o resultado. Isso é complexo. Agora pega isso e pensa em distribuir a sua fonte de dados, em distribuir em vários nós, ou seja, eles decidiram, não, tem alguém que faz esse trabalho para a gente, eu não preciso me preocupar. Beleza. Então aí é interessante o Trino, justamente nesse sentido, onde ele vai pegar e proporcionar a capacidade de a gente pegar e fazer joins. Por quê? O Trino ele vai considerar como um Pinot mais uma fonte de dados virtualizados. Então ele simplesmente conecta. Se você quiser, faz o care pushdown, que é jogar para o Pinot processar aquilo, ou não, e depois pega o resultado e ele processa ali dentro dele, né, e te retorna o resultado. Funciona muito bem, você consegue praticamente o mesmo desempenho que você teria usando o Pinot normal, né? Se você faz o care pushdown e mesmo você fazendo o join ali, você consegue uma latência muito, muito baixa, né? Então, fica uma alternativa aí para a gente pegar, utilizar, né? Para resolver o nosso problema. Beleza. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na cara do Apache Pinot. Se a gente vê, é isso daqui. É bem simples a interface dele, não tem muito segredo, né? A gente tem lá os controladores, os brokers, os servers, o minion, né? As tabelas, tenants. A ideia de tenant pensa o seguinte: você tem um cluster de Pinot muito parrudo, com um monte de nós e tudo mais, e eu quero colocar todo mundo consumindo desse cluster. Então você cria um tenant para cada usuário, cada setor, cada domínio ali, e eles vão usar os recursos que você disponibilizou dentro daquele tenant. Isso é muito interessante, né? Porque você evita de estar gerenciando um monte de clusters diferentes, você tem um só ali com maior capacidade e o pessoal consome dele, certo? E esses tenants são distribuídos entre os servers offline, online, ou seja, para o usuário isso não altera, né? É imperceptível. A gente tem as tabelas, o Minion Task Manager, que é o cara que vai pegar e ficar
disparando os minions ali e assim por diante. É bem simples a interface dele e bem intuitiva. Por exemplo, eu quero uma tabela. A primeira coisa que você faz é pensar no esquema da sua tabela. Então, se a gente vir aqui, a gente tem a definição do esquema da nossa tabela, onde a gente tem 3 classes de campos distintas. Dimension Field Specs, Metric Field Specs e Datetime Field Specs. É muito importante porque quando a gente está tentando fazer uma análise ali em cima dos dados, BI e assim por diante, né? Então, a gente tem tipos de dados diferentes e o Pinot, ele faz essa separação onde a gente tem campos, onde a gente simplesmente consulta, eu quero só o nome disso aqui, né, o que tem ali gravado dentro das colunas ali, ou eu quero fazer contas em cima daqueles campos, então o Metric Field Specs é preferencialmente campos numéricos ali, onde você vai pegar, fazer agregação, somar, dividir e assim por diante, né? Então, ele vai otimizar a engine dele de acordo com o tipo de campo, certo? E a gente tem o Datetime Field Specs, que é muito importante, porque o Pinot, internamente ali, quando ele está fazendo o processamento da tabela, gerando o segmento e salvando os dados assim por diante, ele depende desse campo, porque ele vai pegar e tacar o tempo ali dentro da tabela ali, dentro do segmento ali, e ele utiliza isso nas consultas, né? Não é que você tem que pegar, quero consultar daqui que está aqui. Não, não, não. Pensa o seguinte, a gente pode fazer consulta em tabela em tempo real, a gente pode fazer consultas em tabelas offline ali, né? Batch. E a gente tem tabelas híbridas, que é uma mistura entre as duas, que funciona no seguinte sentido. Você tem uma consulta, você tem uma tabela híbrida, só que parte do tempo da sua consulta você consegue pegar da tabela de tempo real. E outra parte você tem que pegar da sua tabela ali offline. Então ele pega, divide pelo tempo ali e distribui nas tabelas ali o pedaço específico e depois ele pega e agrega isso para você. Então, pensa no seguinte caso. Eu tenho que, sei lá, vamos pegar de novo o carrinho, acompanhar o carrinho andando ali no mapa, né? Aí eu tenho um pedacinho verdinho, é tempo real. 5 minutos ali é o que ele andou. Pedacinho azulzinho, é o que já passou de 1 hora ali. Então você pode fazer uma query ali, né, para pegar os dados daquele carrinho, os pontos geográficos daquele carrinho e plotar isso dentro do mapa, e ele automaticamente, um pedaço disso aqui está aqui ainda. Né? Beleza, vou pegar um pedaço disso aqui, onde está ali na tabela de tempo real, e o restante eu pego nas outras tabelas ali, que já foi processado e não está na memória ainda. Tipo, já teve na memória e não está mais. Né? Ele pega isso, te retorna o resultado, e você vê o seu carrinho ali, né? Do jeito que você quer visualizar ele. Então a gente tem esses 3 campos aqui, classes de campos, né? Bom, e a gente pode adicionar uma tabela offline, onde a gente vai pegar, colocar o nome, o tipo da tabela, os campos dessa tabela, né? Adiciona aqui. Ele adiciona mais um monte de metadados. Então, ele é bem flexível no tipo de configuração que você pode fazer e vale muito a pena dar uma olhada na documentação. E a gente tem aqui a Real Time Table, onde a gente vai colocar praticamente as mesmas configurações. A diferença é que eu tenho que fazer as especificações do Kafka ali, né? Questão do broker, tópico, mais algumas outras configurações que podem ter no Kafka ali, né? Posso limitar, colocar um limite de tempo ali dentro do segmento, à medida que for gerando, por tamanho de dados ou número de linhas e assim por diante. Aí o que acontece? Ele pega, cria um consumidor ali e sai buscando a quantidade absurda de dados do Kafka ali. Né? Beleza. Então a gente tem aqui, já está pré-configurado aqui, só uns exemplinhos bem simplesinho. A gente pode vir cá no QR Console, depois que está funcionando, ele pega, faz a consulta. Né? A gente tem diversas operações de SQL que a gente pode aplicar ali. Né? É interessante, números de documentos escaneados. Ou seja, quando ele fala, ele dá alguns metadados ali, se a gente dá uma olhada aqui na tabela, a gente tem um segmento.
E dependendo do tamanho da sua tabela, você vai ter mais ou menos segmentos e eles vão ter aquele limite que você definiu, né? Então, isso é uma decisão sua, né? Você tem que saber ali se é mais ou menos, vai ser mais adequado de acordo com o seu problema. Infelizmente, não existe uma receita, varia muito, né? Mas depois que você pega e entende como que ele funciona, esses aspectos aqui, você fala, opa, então eu tenho que prestar atenção no tipo de problema, o tipo de dado, né? O que eu tenho que retornar como resultado, as consultas que eu vou fazer, se eu preciso de join ou não. Então, assim, você vai lá, pesa ali, configura, beleza, deu certo, manda brasa. Tá. E se a gente dá uma olhadinha aqui também, não necessariamente a gente tem que pegar e ficar só usando a interface dele, né? Então, como ele tem o broker ali, que te dá um acesso a uma API REST, onde você vai fazer as conexões, ele tem também uma interface do Swagger ali, onde você consegue ver e executar diversos comandos aqui para dentro do cluster do Pinot, e é muito interessante, né? Porque tem muita coisa que a gente consegue fazer linha de comando ou ali pela interface, mas aqui também é bem intuitivo, onde você pode dar uma olhadinha o que ele permite você fazer, você vê que, ó, às vezes, alguns têm ali explicando algumas coisas, então, tipo assim, é um complemento da documentação ali, muito interessante, que a gente pode utilizar para criar esquema, tabela e assim por diante, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha. E beleza, mas a gente é engenheiro de dados, a gente gosta de Python e a gente pode conectar direto nele usando PinoDB ali, né, que é uma biblioteca, só não sei se é da comunidade ou deles mesmos, mas a biblioteca Python permite a gente conectar, executar as coisas, né. A gente vem cá, deixa eu ver se vai funcionar. Pega, consulta, executa. Então, assim, você vai gerando suas queries, você vai pegando os dados que você precisa e você vai consultando. Você pode ter sua aplicação ali em Python mesmo, ou então ou alguma outra linguagem, já que é REST API, né? Você vai conectando, executando, e ele vai pegando, te entregando os resultados, né? Então, assim, é complexo, não é fácil, porque são vários componentes, e você também tem que ter amadurecimento ali no problema seu, nos tipos de dados, você tem que entender o que pode entrar ali na conta ou não, né? E isso é difícil. A tecnologia em si não é, tipo, se a gente for pegar para esse fato, mas você ter aquele domínio e falar, opa, preciso disso, desse jeito aqui, nesse tempo, beleza. Agora que eu tenho alguém que vai me dar suporte para esse tipo de coisa? Tenho. Então você pega, configura, implementa, e aí a gente tem um RTOLAP, onde a gente pode trabalhar com tempo real ali, com Kafka, e gerar dashboards para os clientes, de acordo com o tipo de problema. E é interessante que, além da questão dos índices, segmentos, né, a gente pode trabalhar também com compressão e é muito, muito interessante. Eu já vi num caso onde a gente tinha, se eu não me engano, era por volta de uns 750 gigabytes, jogou para dentro, é um tópico de 750 gigabytes, jogou para dentro do Pinot, ele comprimiu isso para 250 gigabytes e conseguia fazer uma query ali em menos de 10 segundos, complexa, com os dados ali dentro do Pinot, em menos de 10 segundos, varrendo 1 bilhão de linhas para entregar o resultado. E foi feita a comparação com a máquina da Oracle lá, eu já não lembro ela, e ela não conseguiu. Então, assim, eu acho que tem algumas vantagens aqui a gente pensar, né, no Pinot ali, para a gente resolver o nosso problema. E como foi falado também, dá para a gente pegar e usar o Trino. Deixa eu só verificar se ele está de pé aqui. Ó. Não sei se ele vai resolver, mas se não der certo, ó. E também os dados foram gerados ali na hora, então não sei se ele vai gerar alguma coisa aqui que vai bater as chaves ali. Mas quando a gente precisa fazer alguns joins ali, a gente coloca o Trino no meio da jogada ali
e a gente consegue deixar mais complexo e ainda absurdamente rápido as nossas consultas. Então, você configura o Trino, ele vai lá, usa o Pinot como fonte de dados e te entrega o resultado ali. Eu acho que não vai funcionar, porque estava desligado. Deixa eu parar esse cara aqui. Deixa eu ver se... Não, eu acho que ele não vai funcionar aqui não, por restrição de memória. Mas, tudo bem. Alguém tem alguma dúvida? Perguntar alguma coisa? Conseguiram entender? Tipo, algumas características do Pinot e como a gente pode pensar ele para colocar ele dentro do domínio ali do data mesh e fazer a extração dos dados ali dos tópicos que você configurou para dentro dele com baixa latência, certo? Então, Vitor, você falou da parte de segmento. Qual é a boa prática que o Pinot usa para gerar os segmentos? E também isso é local ou é com uma latência mais alta? Como é que é esse funcionamento? Poderia colocar esse segmento em outra localidade? Sim, você consegue colocar. É porque, assim, a parte de boa prática, da parte do segmento, a gente só tem um controle, tipo, na hora de fazer o esquema e a tabela, certo? E a criação propriamente dita fica por conta do funcionamento interno dele. Então, você só define ali tamanho e algumas características da tabela e ele cria isso. Você consegue configurar um storage externo, onde você pode pegar e tirar do segmento store ali, se não me engano, acho que é um vault, onde você, os segmentos que você já não utiliza mais, você move para lá, né? E se algum dia você precisar recuperar alguma coisa nesse sentido, você pega e traz ele de volta, certo? Uhum. Nós recebemos a pergunta do Jefferson. Ele perguntou qual a vantagem do Pinot em relação Druid. Na sua visão, vale a pena usar o Pinot do que o... É Druid mesmo que fala? Que já está há mais tempo no mercado? Bom, o Druid, eu não trabalhei muito com ele, tipo, só dei uma olhada, ver algumas coisas nele, mas eu sei que o Pinot, uma vantagem dele, trabalhar com tempo real. Outra vantagem, você tem a StarTree, que vai te oferecer o serviço do Pinot gerenciado, né, em cloud ali, então você não tem que preocupar com a questão de armazenamento, configuração, escalabilidade, um monte de outras coisas, né. Já no Druid, eu não sei se tem esse tipo de coisa, né? Mas assim, eu sei que também ele é utilizado para quando você precisa dessa característica, consultar com a baixa latência e tudo mais, né? Mas o Pinot eu vejo porque é mais interessante na questão que ele tem uma comunidade ali muito grande, você tem um serviço gerenciado e se você, né, modelar muito bem o seu problema e tabela ali, você consegue utilizar normalmente. Nesse exemplo, você está falando, a gente está falando do Pinot para dentro de uma corporação, para você fazer o data mesh, né? Conseguir fazer a utilização dos seus clientes internos dentro da plataforma da sua empresa. Isso. Também é utilizado para servir informação para clientes externos, por exemplo, minha empresa vende informação e eu quero fazer que vários clientes meus acessem várias fontes que eu gere e aí elas acessam essa informação atualizada em tempo real. Como é que funciona isso? Também é possível? Parte de segurança, como funciona? Olha, eu vi mais só na questão da utilização interna mesmo. Quando a gente quer pegar e colocar alguma coisa externa, a gente sempre constrói uma API ali, né? E pega os resultados daquilo, gera uma visão e assim por diante. A API vai, pega ali, consulta ele e te retorna o resultado. Se a gente for pensar assim, a gente tem que
conectar, né, vários Pinots ali com clientes externos ao redor do globo e assim por diante. Então a gente vai pensar uma VPN, uma rede ali protegida, SSL, todos aqueles, tipo, as configurações padrões que a gente já tem quando a gente tem serviços distribuídos ali. Ele não vai ser diferente disso, mas é mais comum você simplesmente deixar ele interno e consumir via algum serviço ali, né? Tranquilo? Dúvidas? Mais alguma coisa, pessoal? Todo mundo de boa na lagoa? Beleza. Então, eu acho que é isso. Meu muito obrigado, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa a mais, questão de tempo real, Pinot, stream, bora bater um papo aí. Estamos aí para isso, beleza? Então, muito obrigado, pessoal.